É outro tema que vem aí sendo pesquisado, as pessoas ainda com algumas dúvidas, né? Então, a gente vai entender um pouco, aprender sobre conceitos e características com a Ana Paula Besbate, que é procuradora da Fazenda Nacional, entusiasta do ecossistema de blockchain. Então, mais uma vez, Ana Paula, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Parabéns pelo trabalho, pelo teu idealismo e pelo ativismo em torno desse tema do ecossistema de blockchain, os criptoativos, e isso que é tão importante, né? Nós termos as pessoas que vêm aqui compartilhar do seu tempo para que as pessoas, os participantes que estão aqui assistindo com a gente, possam entender mais e aos poucos experimentando. Ana Paula, então, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, Ademir. Estão me ouvindo? Bom dia. Ainda não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Agora sim. Agora está na tela aqui, Ana Paula. Então, bom dia, Ademir. Agradeço o convite. Meus cumprimentos aos demais palestrantes e a todos que assistem a gente nesse início de manhã. Meu nome é Ana Paula Besbate, eu sou procuradora da Fazenda Nacional e eu represento a minha instituição na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, nas ações envolvendo criptoativos e blockchain. Em 2019, junto com o Ministério Público Federal, eu coordenei a ação de criptoativos, a ação número 8, que resultou na elaboração de um roteiro de boas práticas de investigação em crimes envolvendo ativos virtuais. Em razão dessa experiência, eu já participei de diversas forças-tarefas envolvendo a investigação de crimes cujo objeto direto ou indireto eram os ativos virtuais. E aí eu achei muito interessante uma coisa que o colega falou na apresentação anterior, que é a gente ir experimentando para ir angariando conhecimento. Nessas forças-tarefas, a maioria foi com o Ministério Público Estadual. E aí minha chefia sempre falava, mas Ana, não adianta você fazer uma parceria com o Ministério Público Estadual, porque a gente cobra tributo federal, então dificilmente vai ter algum interesse nessa investigação, algo que a gente vai poder ter de lucro também, né? Então não interessa para mim pagar passagem para você ir lá para Minas ou para o Rio Grande do Sul, como funcionária pública federal, para participar de uma operação com um órgão estadual. E eu sempre falava, não, mas me deixa. Teve até a operação que eu paguei do meu próprio bolso para participar. Me deixa porque eu estou angariando experiência nisso. E aí teve uma operação que eu participei, a Criptos, que a gente apreendeu o equivalente a 200 milhões de reais em Bitcoin, que foi graças à experiência que eu tive no longo de 3, 4 anos participando de forças-tarefas com o Ministério Público Estaduais. Bem, hoje eu vou trazer para vocês, de uma forma bem leve, com muitos casos práticos, um pouquinho mais sobre esse ecossistema. A minha apresentação ela vai ser dividida em 2 etapas. Vou começar falando um pouquinho sobre conceitos e características dos ativos virtuais e vou encerrar falando sobre algumas tipologias, alguns casos práticos que todo mundo gosta. Vamos começar com um cafezinho e uma pergunta, né? Todo mundo quer saber o que é criptoativo, que é a mesma coisa que criptomoeda, que ativos virtuais, o que é o blockchain e quem é Satoshi Nakamoto. Esse tema ele é muito interessante, só que num primeiro momento, quando a gente do universo jurídico se depara com ele, e aí aparecem palavras e conceitos totalmente diferentes do nosso universo, como halving, fork, input, output de transação, carteiras digitais, hash, tecnologia de registro distribuído, e aí a gente tem a impressão que foi jogado de cabeça para baixo no metaverso, né? O tema das próximas palestras, que eu estou muito ansiosa para ver também, porque é um universo que traz para a gente, operador do direito, muitas novas possibilidades e perspectivas. Essa história aqui do Bitcoin, do Satoshi Nakamoto, ela teve um começo oficial quando, no Halloween de 2008, num fórum de criptografia, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, foi divulgado um documento chamado Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. E aí,
Esse documento ele apresentava o Bitcoin, esse ativo virtual que poderia ser transacionado eletronicamente e dispensava o intermediário. Eu quero que vocês voltem comigo para o cenário de 2008, onde tinham a economia nos Estados Unidos, principalmente, estava com sérios problemas, bancos quebrando, e a confiança do mercado financeiro para os cidadãos era bem baixa. E veio esse documento resolvendo uma série de questões frágeis. O ponto mais importante aqui é que todo ativo virtual ele vai nascer de um projeto que nem esse aí do Satoshi Nakamoto. Esse projeto ele vai trazer todas as regras desse novo ativo virtual, desse novo token. Coisas como quem vai... se essa emissão ela é centralizada ou não. Porque se é descentralizada, como o Diego falou, não tem para quem eu notificar. Agora, se ela é centralizada, como a princípio o Tether é, que é uma stablecoin, eu tenho uma entidade para notificar. Eu tenho uma entidade para falar, congela essa transação, bloqueia essa transação. Ou coisas como configuração de chave, a criptografia, prova de trabalho, prova de participação, tudo isso vai estar vindo nesse projeto, que geralmente é acompanhado do Tokenomics, que é o projeto econômico do lançamento desse novo ativo. Por exemplo, o white paper do Bitcoin ele foi apresentado ao mundo sob a seguinte frase: anuncia o primeiro lançamento do Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico que utiliza uma rede ponto a ponto para evitar gasto duplo, dispensando o intermediário, dispensando a relação de confiança numa transação financeira. E, além de tudo, é descentralizado. E assim nasceu o Bitcoin em 1º de novembro de 2008. Ana, está muito abstrato. Mas tá, até o final vocês já vão ter vários conceitos na cabeça. Grava comigo agora nessa primeira etapa. Sistema de pagamento eletrônico que dispensa terceiro. Criptografia e registro descentralizado. Nesse próximo slide aqui, a gente tem um portfólio do site CoinMarket, que traz os 10 criptoativos com maior valor de capitalização do mercado. Esse site ele vai listar quase 10 mil tipos de criptoativos, tendo sido uma constância a liderança pelo Bitcoin, pelo Ether e pelo Tether. Para vocês terem uma ideia, o valor de capitalização do mercado do Bitcoin, isso é um gráfico de 2 dias atrás, estava acima de 3 trilhões de reais. Então, às vezes, alguém me fala, quando eu escuto alguém falando, mas é bolha, ou isso é moedinha só para alguém, para o pessoal do videogame, ou isso vai acabar por si. Basta ver o valor de capitalização dos montantes envolvidos para as pessoas entenderem a importância desse mercado e de que é uma coisa que não tem mais volta, é uma coisa que veio para ficar. E para a gente fixar bem esse conceito, porque eu sei que ainda está abstrato na cabeça de muita gente, e isso vai cair em concurso público, então os estudiosos prestem bastante atenção. Gravem esse conceito que eu vou falar agora, que ele é de acordo com a Instrução Normativa 1888 de 2019 da Receita Federal, fazendo analogia com a imagem, que eu, como concurseira, adoro fazer essas ligações. O que são criptoativos, né? Com base na IN da Receita? São uma representação digital de um valor, denominado na sua própria unidade de conta, que significa que um Bitcoin vale exatamente um Bitcoin, e o que isso impacta para o meio jurídico. Se eu tiver, por exemplo, vamos dizer nessa operação Criptos que eu participei do Rio de Janeiro, a gente fez a apreensão de 591 Bitcoins. Eu não poderia colocar lá na apreensão, no momento, o valor 591 Bitcoins equivalem a 150 milhões de reais. Porque na hora da liquidação, por exemplo, já eram 200 milhões de reais. Mas também, dada a volatilidade, podia ser que na hora da liquidação o valor fosse muito inferior. Então, por isso a gente fala que ele tem essa própria unidade de conta. A gente sempre tem que expressar ele no valor do Bitcoin apreendido, ou comprado, ou leiloado. O preço ele pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com utilização de
criptografia, que são a criptografia de chaves assimétricas, no caso do Bitcoin, e tecnologia de registro distribuído, e que pode ser utilizado como forma de investimento, acesso a produtos e serviços, ou transferência de valores, e que, como diz o Banco Central do Brasil, não constitui moeda de curso legal. A confiança nesse sistema decorre do emissor aos compradores. Ana, mas ainda está muito abstrato esse conceito. Tá, então, vamos tentar de novo falando um pouquinho sobre as características dos ativos virtuais. Primeiro, o Bitcoin ele não tem existência física, ele é uma representação digital. O dólar, o real, a gente tem moeda, a gente tem cédula. O Bitcoin não existe isso. A totalidade da movimentação das transações de Bitcoin, ela vai acontecer independente do valor, sem qualquer movimentação física. A Ana transferiu para o Diego 10 Bitcoins, não vai ter transferência física disso. Mas tá, Ana, e se você fizer a transferência no hardware? Tá, mas aí eu estou fazendo uma transferência fora da cadeia. Se eu pegar um hardware, uma carteira de Bitcoin, um pendrivezinho que pode ser, e eu transferir direto para o Diego, a transferência da titularidade, óbvio, vai para ele, mas quando ele acessar a chave para fazer a transferência para uma terceira pessoa, e se fui eu que comprei e transferi para essa carteira, e tiver um compliance, tiver toda uma investigação que vai analisar onde foi essa primeira carteira, por exemplo, se eu comprei numa exchange, botei nesse pendrive, desse pendrive eu passei para o Diego. Na investigação, o pendrive ainda vai estar com a Ana. Segundo, a transmissão ela pode ocorrer diretamente entre as partes. Lá o white paper de Satoshi fala, não precisa de intermediário. Na prática não é assim. Na prática veio o terceiro garantidor da relação, que são os exchanges, que funcionam mais ou menos como os bancos, que são os provedores de serviços de ativos virtuais. Então, eu posso entrar num site que vende da Bitcoin, achar alguém que vende Bitcoin direto para mim? Posso. Mas talvez eu corra o risco de transferir dinheiro para essa pessoa e essa pessoa não me transferir o Bitcoin. Então, a gente tem o terceiro garantidor, que é a exchange, que vai fazer um encontro dessas contas. Vai garantir que o dinheiro que a Ana transferiu vai ser entregue para o vendedor e o Bitcoin que a pessoa transferiu vai ser entregue para o comprador. Terceira característica, as transferências nesse ecossistema elas são imutáveis. Diferente do banco, que tem a figura do estorno, cartão de crédito principalmente, no blockchain, a partir do momento que você valida uma transação, basta passar alguns blocos e a gente pode dar essa transferência como imutável. A natureza transfronteiriça, né, decorrente da própria característica desse arquivo digital, ele é um dado, né, então como dado ele não tem fronteira nenhuma. E o pseudonimimato dos usuários. E aqui a gente tem desde pseudonimimato, como no caso do Bitcoin, onde a gente tem uma transparência das transações, a um anonimato no caso de moedas que tem um foco numa maior privacidade, como, por exemplo, o Monero. No Bitcoin, quando eu vou fazer uma transferência, a Ana quer mandar para o Leandro 5 Bitcoins. A Ana vai entrar na carteira dela, vai fazer uma assinatura digital lá com a chave privada e essa transferência vai ser validada e vai ser mandada para o Leandro. Mas se a Ana for mandar Monero? O Monero ele usa um outro criptoativo focado na privacidade e ele usa um sistema de assinatura em anel. Então, a Ana quer mandar para o Leandro e o Ademir quer mandar para o Diego. O protocolo vai fazer com que a Ana faça uma assinatura dentro de um círculo, por exemplo, junto com o Ademir, e aí a gente não sabe para quem foi cada transação. As assinaturas ocorrem dentro de um anel que a gente fala. Então, vamos pegar lá, de 10 transações, vão ter 10 assinaturas, mas a gente não liga a assinatura ao destinatário da transação. E aí a gente tem esse anonimato.
Bem, a gente viu que os ativos virtuais eles são uma forma de dinheiro digital transferido eletronicamente sem intermediário, né? A base, o pilar desse sistema descentralizado e sincronizado é o blockchain. Os registros vão ficar armazenados digitalmente no blockchain, que é o hash de uma base de dados distribuída. Ana, muito fora do meu universo jurídico, eu não sou cientista da computação, eu não tenho nenhuma formação nisso. Tá, então vamos pensar o seguinte: quero minerar Bitcoin. O que eu faço? É a pergunta que todo mundo me faz. Antigamente, você poderia pegar o seu computador e fazer essa mineração. Hoje você não consegue mais fazer isso. Porque com a possibilidade de você minerar do seu computador, muitas pessoas começaram a utilizar isso com má fé e instalavam os aplicativos em redes públicas e ficavam minerando, usando o computador de terceiro para minerar Bitcoin para elas. Como é que a gente faz essa mineração? Você vai entrar num software do Bitcoin Core, você vai baixar um nó dessa rede e vai se conectar. E aí, caso você consiga, com o seu poder computacional, resolver a equação matemática que é liberada a cada 10 minutos para garantir a validação das transações, você vai ser recompensado com a emissão de novas moedas. Começou com 50 bitcoins para cada bloco validado, hoje, se eu não me engano, está em 3,25 bitcoins. A cada 4 anos diminuía pela metade. E aí, como teve esse problema de repente, uma universidade ter todo o seu poder de processamento comprometido, conta de energia de luz super alta, acabaram inventando hardwares específicos para a instalação desse software, que é o software de mineração. Então, hoje a gente tem os ASICs, que são uns computadorzinhos assim, que você conecta eles à rede Bitcoin, baixa lá o software, atualiza, e ele vai participar dessa mineração. Basta um em casa? Não. Como para você resolver essa equação matemática, não precisa de inteligência, precisa de poder computacional? Vocês concordam comigo, se você juntar vários computadores num mesmo lugar, você vai ter uma maior chance? Então, por isso as pessoas acabaram fazendo os mining pools, que é como tem aqui nessa imagem, que eu mostro para vocês. Aqui é uma mineradora que tem vários desses dispositivos conectados a uma conta. E aí, conforme for sendo recompensado pela validação de uma transação, vai ser dividido por todos os participantes. Então, hoje as pessoas entram no site do Alibaba, compram um minerador, manda para uma mining pool e vai recebendo uma participação pela sua, conforme a recompensa da mineração. Toda vez que uma transação é propagada na rede, então a gente vai ter 4 coisas acontecendo. O que é transação propagada na rede, Ana? É a Ana pegando o celular dela, entrando na carteira e mandando, por exemplo, para o Leandro. Leandro, pega a sua carteira aí, vou te mandar 0,5 bitcoins. Plim, propaguei uma transação na rede. Então a gente vai ter a transferência da carteira da Ana para a carteira do Leandro. A gente vai ter a inserção de um novo bloco com transação nesse registro de sistema, esse registro distribuído, né, que é o blockchain. A gente vai ter também a emissão de novas moedas como forma de remuneração ao minerador, porque toda vez que o minerador valida um bloco com transações, novas moedas são criadas, e assim vai ser até se alcançar o número de 21 milhões de bitcoins, provavelmente pela conta do pessoal, até 2140. E a gente vai ter, ao mesmo tempo, a sincronização dos dados armazenados pelos participantes do sistema. O que é registro descentralizado, Ana? Registro descentralizado é cada nó participante dessa rede. A Ana vai pegar o computador dela e vai baixar uma cópia do nó, lá no software do Bitcoin Core. E aí eu estou participando dessa rede. Então, toda vez que tiver um bloco novo, bloco carimbado, adicionado ao bloco de transações do Bitcoin, do blockchain, vai sincronizar e todo mundo vai ter essa atualização. Então, por isso que a gente fala que não adianta desligar a rede, porque existem mais milhares de cópias dessa rede distribuída. Tá, Ana, já adorei, quero comprar Bitcoin, como é que eu faço?
Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender como funciona uma exchange. Tá, mas eu não quero com exchange, eu quero com transação direta. Beleza. Você pode comprar através do site local Bitcoins, que mostra para você as pessoas que vendem Bitcoin ao seu redor. É que nem o Tinder do Bitcoin. Você vai clicar lá e vai aparecer, olha, perto de você tem tal pessoa que vende Bitcoin, aceita cartão de crédito, dinheiro ou transferência bancária. É seguro, Ana? Não sei, nunca comprei assim. Caixa eletrônicos. Funcionam como exchange. Você vai enfiar uma cédula de dinheiro e vai receber um cartãozinho que você vai raspar e você vai ter a chave privada. Aí você vai escanear aquilo ali e vai direto para uma carteira sua. Uma carteira, né, que é a carteira já da exchange que está vendendo isso, ou você, inclusive, pode transferir por uma custódia própria. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre custódia no próximo slide sobre exchanges. Como é que funcionam as exchanges? A exchange é uma pessoa jurídica que vai oferecer serviços realizados com criptoativos. Então, você vai fazer um cadastro. Geralmente, esses cadastros são online. E vai cumprir requisitos que vão desde um compliance total, com apresentação de foto, comprovante de endereço, manda vídeo, manda foto anotado, quero fazer conta nessa exchange, preenche quebra-cabeça, até um compliance mais resumido, que vão de exchanges que basta você mandar um e-mail. Abriu a sua conta, você vai escolher, quero depositar na exchange em criptoativo ou quero depositar em dinheiro. Por que alguém depositaria em criptoativo, Ana? Porque a pessoa pode querer transferir em criptoativo para usar a plataforma da exchange para vender os bitcoins ou qualquer outro criptoativo dela lá dentro. As exchanges, ela tem uma plataforma que a gente chama de livro público de ofertas, em que você vai cadastrar lá, você pode fazer seu trade. Por exemplo, comprei Bitcoin hoje por 250 mil reais. Quero vender o meu Bitcoin por 252 mil reais, mas eu não vou ficar acordado 24 horas para saber qual horário o Bitcoin vai ter subido para esse valor. Então, eu vou usar a plataforma, cadastrar uma ordem de venda por 252 mil reais assim que o Bitcoin atingir esse valor. Ou uma ordem de compra por um valor X. Mas tá, isso eu posso depositar em dinheiro também, né? Pode. E aí a gente já viu pessoas depositando em dinheiro para exchange para fugir do Bacejud. E aí as exchanges que têm o maior acompanhamento de compliance e onde elas fazem, além do Know Your Client, um Know Your Transaction, elas perceberam que depósitos de valores altos, se você deposita na exchange um valor X e não compra criptoativo, e você não movimenta aquilo, é uma operação suspeita. E qual a lógica de você depositar real numa exchange e deixar o valor lá parado? E aí acabaram reportando para o COAF e a gente viu que, de fato, era para fugir de uma penhora. E aí a questão da custódia é a seguinte: você só é detentor do seu Bitcoin se você tiver a chave privada para fazer essa transferência. E vamos fazer uma analogia com o banco. Você tem 100 mil reais depositado no banco. Você é detentor de 100 mil reais? O banco pode, de repente, receber um ofício e congelar aquele valor, ou até o próprio banco congelar em situação que a gente já viu em vários países acontecendo, pode, né? Porque você não é detentor. Quem tem a custódia do seu dinheiro é o banco. A exchange é a mesma coisa. A partir do momento que seus criptoativos estão na exchange, quem tem a custódia de seus valores é a exchange. Tem um vídeo do André Antonopoulos que ele fica uns 15 minutos falando. Se você tem sua chave privada, você tem seu Bitcoin. Se você não tem sua chave privada, você não tem seu Bitcoin. E aí a gente tem que lembrar que esse negócio de Bitcoin veio por aquele pessoal cyberpunk
grita todo mundo, liberdade, o dinheiro é meu, o Estado para baixo, etc e tal. Então, quando você quer assumir a responsabilidade pela custódia do seu dinheiro, você também tem que assumir a responsabilidade de que se perder, não tem para quem reclamar. E aí, por isso, acabaram surgindo as exchanges, que fazem essa guarda para as pessoas, que fazem essa custódia. Agora, nos slides anteriores, a gente viu algumas características dos criptoativos. Só que agora a gente vai ver que os principais desafios numa investigação, porque nem tudo é só bom, nem tudo é só ruim, decorrem dessas características que, por vezes, podem facilitar a prática de atos ilícitos por criminosos. A primeira delas é a maior dificuldade em identificar o real beneficiário, que decorre da natureza pseudonônima dos ativos virtuais. Segundo, a gente consegue transacionar globalmente de forma muito mais rápida e sem nenhum intermediário. Que aí é por causa da natureza transfronteiriça, por causa das taxas que são bem menores. A gente já viu transações de Bitcoin de centenas de milhões de dólares e que a taxa era inferior a $1. O fato também de que essas transações elas vão se enquadrar em diferentes regimes regulatórios. E aí a gente vai ter desde paraísos crypto-friendly até lugares onde é totalmente proibido. E aí a gente vai ter um compartilhamento desigual de informação entre jurisdição. Isso para uma investigação é péssimo. Se com compartilhamento a gente já é super difícil conseguir uma informação de uma exchange em outro país, imagina com um regime regulatório que sequer permite a utilização de criptoativos naquele país. Agora a gente vai dar alguns exemplos de armazenamento de criptoativos. Quanto maior a acessibilidade, menor a segurança. Então, se a Ana pega uma carteira de Bitcoin aqui no celular dela e transfere para o Ademir um valor X de Bitcoin, é muito acessível, correto? Mas também não tão seguro. Embora aqui tenha duplo fator de autenticação, etc e tal, não é muito seguro você ter seus Bitcoins todos guardados numa carteira de celular. Online, na verdade, né? E aí, conforme você vê a diferença de custodiar seus ativos virtuais numa carteira fria que a gente fala no sentido de desconectada da internet, como uma paper wallet, uma carteira em hardware, a segurança vai ser maior. Aqui eu trouxe exemplos de carteiras para vocês. A primeira delas são as cold wallets, que são as carteiras desconectadas da internet, que podem ser as carteiras em hardwares, podem ser as carteiras de papel, ou pode ser até as brain wallets, que são as carteiras que são um conjunto de palavras. Aqui pode ser tanto ser uma brain wallet, que é um conjunto de palavras que vai fazer um backup de uma carteira, como pode ser o backup dessa ou da carteira de hardware, ou da carteira de papel. É um joguinho de palavras que você vai jogar num restaurador de carteiras e vai ter acesso à chave privada, que te permite fazer a transferência dos valores. A gente tem uma história muito engraçada de um proprietário de bitcoins que ele tinha isso num pendrive desses, e o pendrive acabou indo para o lixo e ele ficou no lixão por meses procurando o pendrive que tinha um valor em Bitcoin em milhões de reais. E ele provavelmente não tinha essas palavras que são a chave de recuperação. E a gente tem as hot wallets, que são as carteiras em aplicativos ou desktop, que são as carteiras conectadas na internet. Agora vamos entrar na segunda parte da apresentação. Eu vou correr para dar os meus 30 minutos. Que é a parte prática que todo mundo adora, né? Todo mundo adora saber desses casos de atividade ilícita envolvendo criptoativos.
Vamos começar com o tráfico de drogas. Desde fevereiro de 2011, o Bitcoin ele tem sido utilizado como moeda para compra de produtos ilícitos em marketplaces como o Silk Road. No Brasil, a gente tem sim algumas páginas de compra e venda de drogas hospedadas na Deep Web e que aceitam pagamento com criptoativos. Eu vou trazer aqui para vocês uma operação efetuada nos Estados Unidos em 2016, que resultou na apreensão de uma grande rede de vendedores de produtos ilícitos em marketplaces. A operação, designada Dark Gold, ela tinha como alvo um fornecedor de drogas. E aí, se a investigação primordial não envolvia criptoativos, a gente fala que ele é o objeto indireto da investigação. E aí, no cumprimento do mandado, eles encontraram um cofre contendo envelopes do FedEx com dólares dentro. Aí foram atrás, né, de quem enviou esse envelope do FedEx, que tinha dólares dentro, e chegaram num corretor de criptoativos. Esse corretor, ele divulgava os serviços de compra e venda com criptoativos e cobrava uma taxa para dispensar qualquer tipo de compliance. Era tipo um ágio de 20% para não fazer nenhuma pergunta. E aí as pessoas que vendiam nesse marketplace produtos ilícitos e recebiam com criptoativos, eles precisavam comprar o Porsche verde fluorescente deles, precisavam transformar isso para o mundo real. E aí o que eles faziam com esse Bitcoin? Eles iam vendendo no exchange? Não, né? Porque exchange ela tem um compliance, como, por exemplo, aquele negócio que eu falei para vocês de Know Your Transaction. Então, vai ser esquisito se você começar a usar a exchange como forma de saque, manda Bitcoin, pega dinheiro, manda Bitcoin, pega dinheiro. E se você não tem uma loja ou qualquer provedor de serviços, como a Amazon, por exemplo, que aceita Bitcoins para algumas transações, então a Amazon vai conseguir fazer transferência para uma exchange e sacar, porque tem uma pessoa jurídica que oferece serviço que justifique. Mas o vendedor de droga da internet não vai ter isso. Então, ele vai usar esse tipo de corretor de criptoativo. E aí, os agentes assumiram a identidade do traficante e começaram a conversar com o corretor de criptoativos. Aí, num segundo momento, prenderam o corretor de criptoativos e assumiram a identidade dele. E aí, essa investigação ela é super interessante, porque ela demorou meses, né? Isso só nos Estados Unidos, para poder bancar todo esse tipo de investigação, que requer um custo altíssimo. E chegaram a uma série de outros traficantes que também utilizavam esses mesmos serviços que o nosso investigado principal lá, aquele lá da casa que era objeto do mandado de busca e apreensão. E com isso, né, toda essa rede foi desmantelada. Segundo caso dos paraísos fiscais de criptomoedas, e aqui só trago uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que existem bancos que aceitam depósito em Tether? Então eu vou conseguir abrir uma offshore num paraíso fiscal crypto-friendly, vou integralizar o capital social, eu abro offshore da minha casa, vou integralizar o meu capital social fazendo uma transferência em Tether, que é uma stablecoin pareada no dólar, vou depositar direto para a conta do banco, não é uma exchange, é um banco. E aí vou ter o meu capital lá integralizado em dólar. Posso entrar como investidora no Brasil, posso comprar um imóvel sem precisar de CNPJ, sem precisar abrir conta bancária. Basta eu falar para o vendedor, eu falo assim, olha, você recebe em dólar? Recebo. Você abre uma conta numa exchange e eu vou te transferir o valor do seu imóvel para essa conta, em dólar. Ok. O vendedor depois vai sacar isso na exchange em real, né? Não tem nenhuma ilegalidade nisso. E eu, offshore, integralizei o capital social aqui no Brasil, tenho um imóvel aqui no nome da offshore e não precisei abrir um CNPJ nem uma conta bancária. Phishing de dados. E aí a gente tem o phishing de dados nas exchanges, para poder, você entra lá na sua conta na exchange, e aí o indivíduo, você entrou num site falso, na verdade, ou tem ocultação patrimonial com
de phishing de dados de contas bancárias com criptoativos. E aí eu participei de uma operação ostentação, em que o indivíduo ele fazia esse phishing de dados na conta bancária das pessoas e ocultava o valor que ele tinha recebido lá com criptoativos. Então ele entrava, por exemplo, ele tinha vendedores de criptoativos que ele falava, vou te fazer agora um depósito. Na verdade, esse depósito está vindo da conta de uma outra pessoa. E o vendedor de criptoativos, que não tinha nenhum compliance, não fazia pergunta nem nada, só transferia o criptoativo, que era a forma de ocultação patrimonial desse outro crime. Também aqui objeto indireto da investigação. Pirâmide financeira, né? Esse é o caso mais recorrente esse ano agora que está entrando. A gente vai ter uma ação no Ministério da Justiça, na ENCLA, para tratar especificamente sobre isso. A pirâmide de Bitcoin, na verdade, o Bitcoin é um novo objeto da pirâmide, né? Que a gente já vê esse crime se propagar ao longo de séculos aí, só mudando o objeto. Mas toda a estrutura é sempre a mesma. A gente vai ter uma movimentação financeira incompatível com atividade ou patrimônio. A gente vai ter recebimentos com transferência imediata para terceiros. Eu sempre falo, o follow the money ele funciona perfeitamente bem para esses casos. Entendendo o fluxo do dinheiro, a gente consegue desvendar a atividade criminosa subjacente. E aqui, nas pirâmides, não é diferente. Aliás, né, a própria propaganda já é um chamariz. Rendimento de 1%, 2,5% ao dia, rendimento de 30% ao mês, não existe. O Bitcoin ele tem uma volatilidade muito grande. E todos os casos a gente vê até o mesmo repeteco. Depois as exchange, o indivíduo que fala que está como vendedor de criptoativos, ele acaba dizendo que teve o sistema dele todo hackeado, e aí todo mundo fica a ver navios. E finalizando com financiamento ao terrorismo, apenas para vocês verificarem como a tecnologia para o mal, ela também vai criando cada vez mais atributos. Aqui é uma campanha do Hezbollah, a campanha verdadeira. Primeiro eles chegaram e falaram, vamos financiar, vamos fazer uma campanha de financiamento coletivo para o terrorismo, para tal função. Vamos jogar um míssil lá, não sei aonde. E aí eles divulgaram uma carteira de Bitcoin e falaram, quem quiser participar, quem quiser ajudar, deposite nessa carteira, que é a campanha 1. Nessa campanha foi arrecadado um pouco menos que $2.000, porque lembra da natureza pseudo-anônima das transações? Então, se eu tenho uma carteira de bitcoins com 5 bitcoins, eu sei quantas transações tem ali dentro. Eu sei quem foi que enviou esses valores. Eu não sei a identidade, mas eu sei o rastro do dinheiro aí. Eu consigo fazer um follow the money nesse universo. E aí eu vou para trás e vejo, olha, isso foi comprado na Exchange X. Porque muitas carteiras, elas não são anônimas, elas têm um tag de onde elas vêm. Por exemplo, Mercado Bitcoin, Foxbit, Binance, ou qualquer outra corretora, a partir do momento que eles divulgam um endereço na internet, existe softwares que fazem o rastreamento disso e colocam uma tag nesse universo. Então, toda carteira derivada da Binance, eu vou saber que começou lá. Vou oficiar e vou falar, olha, por gentileza, me informe aí quem foi que abriu essa conta, me informe o IP, me passe alguns dados, isso no Brasil também. Aí eles falaram, poxa, aí foi desvendado, né? Estava tudo sendo sacado numa exchange, inclusive nos Estados Unidos. Aí fizeram uma outra campanha, falaram, não vamos dar a custódia dos nossos bitcoins para exchange nenhuma, vamos nós ter a nossa carteira, e aí a gente consegue que vocês transfiram direto para a gente não tem essa transferência não tem esse ofício mandando bloquear valores, não tem ofício tentando desmistificar a nossa identidade. E aí, ok. Eles conseguiram arrecadar um pouquinho menos de $5.000 nessa outra campanha.
Só que aí vocês percebem também que é um endereço recebendo diversas doações. Pensem num gráfico. A gente tem um endereço com várias doações. Então, eu pego um software de rastreamento de transações, como Chainalysis, Elliptic, e vou fazer o rastreamento inverso. Vou chegar também aonde foi depositado esses valores. E aí vou fazer um compliance reverso. E aí eles fizeram a terceira subcampanha, que é essa, não tem valor final de quanto foi arrecadado, que é uma carteira que toda vez que você quer fazer uma doação, quero participar comprando o míssil X. Você clica e ela vai rodar um endereço novo para cada transação. E aí a gente tem uma descentralização das carteiras. E aí fica muito mais difícil numa investigação a gente conseguir chegar a algum lugar, né? Fazendo, ainda que a gente faça o traqueamento contrário do compliance de quem foi que abriu aquela conta. Eu tinha preparado a minha apresentação para 30 minutos, né? Mas me falaram aqui que eu tenho 1 hora, então eu vou abrir para perguntas. E aí, Ana, vamos lá então. Ana, assim, é muito importante que as pessoas entendam que não precisa ser um especialista para começar a mexer com isso, né? E que tem os passos iniciais, que qualquer um, assim como o Diego comentou em relação a outras tecnologias, ao próprio metaverso, né? O importante é a ação, é agir, é começar, é experimentar. Nessa linha, tu concorda com que existe essa possibilidade, mesmo para quem é leigo, de dar os seus primeiros passos, mas é importante dar, porque senão tu vai ficar só na curiosidade, tentando entender, mas tu não vai evoluir de um determinado nível se tu não colocar a mão na massa. É isso? Concorda com isso? Exato, Ademir. Eu dou muitas aulas na Escola da Magistratura, Escola de Ministério Público, e eu sempre começo com um desafio para o pessoal, que é o seguinte. Inclusive, antes eu passo uma apostilinha e falo para o pessoal, abram uma conta numa exchange, ou, se vocês não querem numa exchange, numa carteira específica, e aí eu dou uma série de lugares onde eles podem fazer isso, depositem R$100 e comecem a fazer o trade desse valor. Começa a cadastrar ordem de compra, ordem de venda, ordem de compra, ordem de venda, para você ter um pouquinho mais de familiaridade com isso. Porque é muito difícil numa operação onde a gente está cumprindo o mandado de busca e apreensão, e aí eu peço para o delegado lá fazer o seguinte, olha, geralmente nesse tipo de operação eu participo de forma remota, a gente monta uma sala a gente chama de sala de guerra, e aí fica eu e toda uma equipe dando suporte remoto para o cumprimento do mandado de busca e apreensão em vários lugares que estão sendo feitos de forma simultânea. E aí o delegado lá abre para mim, ou o policial que está cumprindo, e fala, Ana, eu não sei o que achar aqui, eu não sei o que é uma carteira. E eu falo, olha, a gente tem que se preparar antes, a gente tem que se capacitar, todo operador de direito tem que saber fazer uma transferência de criptoativo. Não é questão de, eu não quero investir nisso, eu não acho isso seguro. É questão de você entender esse novo sistema. É como você chegar agora no século XXI e falar, eu não sei usar cartão de crédito. Você pode optar por não usar cartão de crédito, mas você tem que saber como é que funciona um cartão de crédito. Você pode não entender como funciona o Bitcoin, não querer saber o que é hash, falar, não, sai isso para lá, não quero. Mas você tem que entender como funciona uma transferência. Nessa operação criptos mesmo, a gente conseguiu, em dinheiro, no cumprimento do mandado, tinha menos de 20 milhões de reais. Se a gente não entendesse de criptoativos, a gente tinha deixado passar 200 milhões de reais. E eu digo mais, se a gente tivesse se preparado um pouco mais, se a gente tivesse um pouquinho mais de capacitação, a gente poderia ter feito uma apreensão, inclusive, maior. Mas é uma escadinha. Eu estou há 3, 4, 5 anos, sei lá, estudando. Eu até falo que não gosto que coloque especialista para mim, porque não existe especialista nisso, existe entusiastas. Porque é um universo tão grandioso e tem tanta coisa para a gente aprender ainda, que como o colega ali, o Diego, falou, ele está há vários anos dando consultoria para startup.
para poder começar a aprender, né? E quanto mais a gente vê isso, mais a gente vê que sabe muito pouco. Até porque são conceitos totalmente diferentes para a gente, um universo novo. Quem quer saber de hash? O que é hash? Demorou meses para eu poder entender. Na verdade, eu não entendi, eu gravei que a função hash é como a impressão digital de um determinado documento. E aí a gente mal começou a entender disso e veio essa história de NFT, de metaverso, mas é um universo lindo, emocionante, veio para ficar. A partir do momento que você começa a se familiarizar um pouquinho mais, ele te dá entusiasmo para você estudar, assim que você quebra essa barreira do início, né, de que são coisas totalmente diferentes. Eu, por exemplo, não sou muito fã de matemática, mas por mim usaria calculadora para o resto da vida. Mas tem coisas que você não pode deixar para trás, como esse ecossistema. É uma escadinha que você está subindo e não dá mais para descer. Espetacular, Ana. Tem algumas perguntas aqui. Primeiro da Livecoins. Eita, adoro esse pessoal. Abraço, pessoal da Livecoins. É um portal. Bom dia, Ana. Parabéns pela tua apresentação. Gostaria de saber a sua opinião sobre a regulação do Bitcoin e se ela poderá ajudar a coibir crimes no país. Como o Brasil pode se beneficiar desta tecnologia? Bem, eu acredito que uma regulamentação que não vá obstar o desenvolvimento da tecnologia, ela é sempre muito boa. Até porque ela dá mais segurança para os investidores. Hoje a gente tem um universo de nem 5% das pessoas utilizando essa tecnologia. E, em contrapartida, a gente tem um universo gigante de pessoas desbancarizadas para a qual essa tecnologia ia ser muito boa. Então, a regulamentação, desde que ela não obste o desenvolvimento da tecnologia, eu acho ela excelente. Muito bem. A Márcia Hanauer está perguntando, Ana, quanto tempo você acha que vai levar para a moeda física, moedas Fiat, moeda Fiat. Sair, quanto tempo você acha que essa moeda física vai sair da circulação e permanecer somente a digital? Já existem diversas ações nessa ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, para a gente diminuir a circulação da moeda física. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem um universo de pessoas desbancarizadas. Então, eu acredito que sempre que ela não vai simplesmente sair de circulação. Mas coisas como, por exemplo, você não vai mais poder pagar um boleto bancário com cédulas de dinheiro, que isso fazia com que tivesse todo um mercado de dólar cabo paralelo circulando. Mas simplesmente não ter mais moeda fiat, só ter os ativos virtuais, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Não por a gente não estar preparado, mas por caminharem de forma paralela. E aqui a mesma Márcia comentando, esse assunto é muito curioso, como é elegante uma mulher falando sobre isso. Ai, muito obrigada. Na verdade, todo mundo pergunta, Ana, como é que você foi estudar para esse negócio? Que loucura, é um universo tão diferente. Mas a Procuradoria da Fazenda Nacional, uns 5 anos atrás, falou que a gente ia poder advogar também. E aí, quando eles falaram, olha, vocês vão poder ser procuradores e advogar desde que não advoguem contra a União. E aí eu pensei, tenho que correr atrás de alguma coisa, tenho que estudar. Já tem muito advogado de direito societário, não quero fazer família, não quero fazer trabalhista e muito menos fazer penal. E aí, como a minha primeira formação era ciências da computação, eu nem cheguei a me formar, mas estudei por um tempo, e Bitcoin estava começando a ficar um assunto cada vez mais recorrente, eu comecei a estudar isso, para trabalhar de forma simultânea à Procuradoria da Fazenda. Só que a Procuradoria da Fazenda puxou nosso tapetinho, falou nada disso,
e acabou me convidando para representar a instituição lá na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, a INCLA, nessa temática. Então, a gente discute todo ano. A gente começou fazendo um glossário, depois a gente fez uma solicitação de alteração da lei de lavagem de dinheiro, criamos um CNAE específico para isso, fizemos um roteiro de boas práticas. Ano passado, a gente fez um estudo sobre blockchain e utilização no setor público, e esse ano a gente vai falar de pirâmides. E essa estratégia, na verdade, são várias instituições, aí você pega Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, ABIN, Polícia Federal, CVM, TGFN, Receita, junta toda essa galera numa mesa, uma vez por mês, mais ou menos, e a gente decide uma estratégia para tomar naquele ano sobre um determinado assunto, e vai desenvolvendo um trabalho. É uma equipe multidisciplinar. Muito bom, Ana. Na verdade, esse é um tema instigante, né? E ele tem várias abordagens, né? Tem a questão do investimento, tem a questão da utilização como ferramentas, né? Para a administração pública, privada. Existe, agora, para quem quiser, a gente vai ter, no final de fevereiro, um evento do Ministério Público, lá de Minas Gerais, mas é de todos os Ministérios Públicos do Brasil, em que estamos trazendo um profissional do FBI para falar um pouco sobre a utilização disso para a investigação criminal, né? Como isso tem sido uma ferramenta com potencial também para o lado do crime, ou seja, tu tem o lado do investimento, mas tu tem uma série de oportunidades. E falando em oportunidade, a Ana Roseli Castilho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pergunta como tu enxerga o uso das criptomoedas, ou criptoativos, junto ao Poder Judiciário. Bem, o CJF tem uma resolução que está em andamento para poder regulamentar a custódia no Poder Judiciário dos criptoativos apreendidos, né? Imagino que essa pergunta seja nesse sentido. Porque hoje, se você tem uma operação e você vai fazer uma apreensão de criptoativos, como é que você vai transformar ele em depósito judicial? Você vai transformar ele em depósito judicial ou você vai passar para o Poder Judiciário ficar fazendo a custódia desses valores em criptoativo? E isso é muito complicado, né? Porque daí você vai ter um servidor público que vai ter a responsabilidade da custódia de uma chave privada. E se aquela chave privada for replicada em algum determinado momento? Existem diversos softwares de anonimização que vão fazer com que você não descubra quem foi que transferiu aqueles criptoativos que estavam em poder da justiça. Então, todos os manuais de GAFI ou Interpol sempre vêm e falam, olha, fez a apreensão de criptoativos, liquida e transforma em depósito judicial. Não deixa a custódia com o Poder Judicial, com o Ministério Público ou Procuradoria, por causa da responsabilidade e porque existem muitas ferramentas de anonimização dessas transferências. Então, repetindo, se a gente tem uma quebra dessa chave privada, se alguém mais toma conhecimento, a gente não vai conseguir falar, olha, foi o servidor público, ou foi não sei quem, ou foi alguém que teve acesso a essa chave que fez essa transferência. Perfeito, Ana. Uma última pergunta para a gente não avançar tanto, mas a gente ainda está dentro do nosso tempo. O Bruno Andrade está perguntando, na verdade é um comentário, ele diz que o rastro do dinheiro das organizações criminosas utilizando as criptos está minucioso. O problema é que as ferramentas são muito caras. As ferramentas são caras para o poder público também. Esses softwares como Chainalysis, Elite, que eles têm uma assinatura de um valor X em dólares por mês. Mas eu acredito que o Brasil, assim como outros países, já tem profissionais para poder desenvolver suas próprias ferramentas. Mas enquanto isso não acontece, a gente usa as exchanges para poder fazer bloqueio, a gente usa outras técnicas de traqueamento de transações. Muito obrigado, Ana. Parabéns mais uma vez. Obrigado pela tua contribuição. Foi incrível, gerou uma série, eu tenho certeza que as pessoas já estão
procurando entender, e eu acho que está na hora de mãos à massa, aí, que a Ana também está sugerindo que abra uma conta, começa a mexer com isso que tu vai aprender. Pode ser que não goste, mas pode ser que vire um apaixonado, assim como a Ana é, né? Por esse tema, pelo ecossistema de blockchain. Muito bom, Ana. No Brasil, a gente tem a gente tem a associação AB Cripto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia. E lá, eles têm uma própria regulamentação que vai de acordo com as diretrizes do GAFI do que uma exchange deve fazer para operar no Brasil. Então, eles têm algumas exchanges que estão elencadas lá que cumprem esses requisitos, como, por exemplo, compliance, auditoria, reporte para Receita, reporte de transação suspeita, entre outros requisitos necessários para operar com um provedor de serviço de ativo virtual. Então, quando eu falo que a pessoa deve treinar, investir com criptoativo, não é digitando no Google, comprar criptoativos, porque com certeza você vai para um lugar errado. Você entra no site da AB Cripto, vê lá o hall das exchanges, que no Brasil cumprem esses requisitos, abre a conta em qualquer uma delas, e aí você começa fazendo esse teste. E olha, eu digo para vocês não vão se arrepender. É uma coisa assim, não só pelo conhecimento que a gente ganha também, sabe? Mas pelo fato de você estar aprendendo uma nova tecnologia. E o aprender é muito bom, né? Sim. Maravilha. Ana, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo brilho no olho quando fala do assunto, que isso transmite verdade, conteúdo. Né? É o brilho de apaixonada. Isso, sem dúvida nenhuma, contagia positivamente. Tenho certeza que mais pessoas vão se interessar a partir de agora por esse tema, vão passar a mexer com criptoativos. Parabéns, muito obrigado, foi um prazer contar com a tua presença aqui mais uma vez. Uma honra. Obrigada, abraço a todos.